tudo bem? 18 de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre parceria e unidade. Né? Um tema crucial, um fundamento do casamento. Né? Agora, vamos trazer um conceito aqui. Né? A parceria, a unidade no casamento, ele vai muito além de só viver junto. Né? Diz respeito a como as duas pessoas escolhem caminhar como uma só. Né? À luz da palavra de Deus é dito isso, inclusive, né? Sem perder a sua própria individualidade, né? Mas as duas vão estar somando forças, propósitos e valores, né? A unidade no casamento, quando que ela acontece? Quando se compartilha valores, se compartilha princípios, a direção de vida, né? Ambos vão caminhar exatamente para a mesma direção, né? Quando se resolve conflitos buscando o quê? A proteção do relacionamento. Né? Não é vencer em discussões, até como a gente já falou em outro momento, mas é realmente proteger, né? A unidade, ela significa, não significa concordar em tudo, né? Só que é escolher permanecer alinhado, escolher permanecer junto, no mesmo trilho, caminhando um de acordo com o outro, mesmo que hajam diferenças, mas tomando-se decisões alinhadas, juntas, né? Quando que o casal realmente está caminhando como uma parceria, né? Quando um apoia os outros o outro no momento de fraqueza, né? As decisões, elas são construídas por meio da conversa, por meio do diálogo, por meio de ouvir o outro, né? Isso faz muita diferença, né? A gente até falou ontem um pouquinho sobre isso, né? Quando há um cuidado mútuo com o emocional, com o espiritual, com o dia a dia mesmo, né? O cotidiano, você está atento a isso, né? É dizer assim, eu estou com você em tudo, né? Eu não estou contra você, não é uma disputa, né? Então isso faz muita diferença para um casamento. Então essa unidade, essa parceria, né? E assim, se o casal passa a disputar, quem é que vence? Ninguém, nenhum dos dois vence, né? O casamento não é sobre ganhar argumentos, é sobre proteger uma aliança que você decidiu, né, ter com uma outra pessoa, né? Agora, depende das situações, depende das decisões, de como você vai fazer. E pode chegar um momento que essa parceria pode se perder. E aí como é que fica? Isso daí é muito difícil, né? E quando a gente perde essa parceria, imagina eu falar assim, por ficar sem o Mauro, não consigo nem pensar, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que o casamento, ele não é um duelo, é uma dupla, é um time, né? Estamos no mesmo barquinho aí, juntos, com o mesmo propósito, remando na mesma direção. E quando ele perde essa parceria, a gente perde tudo, né, Mauro? Porque eu falo, é tão importante o casamento. Perde a referência, né? Sim. O seu caminho, você sai do trilho, literalmente. Lá em Eclesiastes 4:12, a gente sempre fala desse versículo, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, se o cordão, ele só é forte quando os fios estão entrelaçados. Você já viu uma corda aí se desgastando, né, para arrebentar? Os fios vão soltando um por vez, né, até que ela estoura, né? E quando um puxa para um lado e o outro para o lado oposto, a força vai se perdendo. Então, você vai tirando esses entrelaçamentos, né? E vai ficando cada vez mais fina, mais fraca, frágil, chega um momento que não aguenta mesmo. Então, muitos casais, eles não estão brigando apenas por falta de amor. O amor acabou, não é isso, tá? Muitas vezes é porque se esqueceram que estão do mesmo lado. Aí fica aquele duelo, né? Você fez isso, eu fiz mais do que você, não gosto que você faz desse jeito, eu sou assim, sabe? Aquelas coisas bem desgastantes, né? E a disputa acaba se transformando em um diálogo de ataque. Ao invés de sentar e usar o diálogo, a boca, né, para abençoar, para conversar, acaba um atacando, ferindo o outro, né? A defesa vira orgulho e o amor que deveria curar começa o quê? A ferir. Olha só quanta coisa. E assim, a gente coloca aqui um pouco do que é, o que não é, alguns fundamentos,
Mas assim, se a gente parar para pensar em alguns exemplos, é legal quando a gente traz exemplo que a gente deixa, se identifica, elucida mais e se identifica, né, com situações, né, coisas do cotidiano, onde na verdade, onde a nossa unidade, né, como casal, ela é testada na rotina da casa. Eu faço mais que você. Lá, ó. Né? Você nunca percebe o que eu faço. Imagina essas frases, né? É terrível. Quando a parceria, ela deixa de ser parceria e vira cobrança, né? A casa fica muito mais pesada, né? O coração cansa e vai para os dois lados, porque um está inconformado com o que está acontecendo e o outro está sendo cobrado. Então, assim, sem leveza nenhuma. É bem complicado. E quando é na criação dos filhos, né? Um corrige, aí o outro vai lá e libera, desautoriza, né? Libera. Não posso fazer isso. Eles ssão tão espertos, né? Vou abrir um parênteses, né, Mauro? A gente vê aqui em casa, né? Eles, os maiores, né? Vão lá, pedem alguma coisa para mim, eu falo uma coisa, um pede pro Mauro, o Mauro fala outra, aí fala, mas a mãe deixou. Nossa, quantas saía briga antes, lembra? Entre a gente, discussões. A gente chegou a um ponto de alinhar isso, né? Porque falou, não dá mais não. Aí a gente, e como que você resolve uma situação como essa, né? A gente adotou o seguinte método, se é que é um método, né? Você já viu com a sua mãe? Você já viu com o seu pai? E o que ele falou? O que ela falou? Aí eles ficam tudo assim, perdidos. Não vai dar certo, né? Então, assim, isso ajudou muito a resolver. Mas você vê, assim, às vezes você resolve de uma forma simples, né? E na verdade, assim, acaba que um protege, um faz a proteção do outro também, dentro do casamento, né? Essa falta de unidade, muitas vezes, assim, pode até confundir os filhos, né, e dividir o casal. A gente deu o nosso exemplo aqui, que foi uma situação simples, mas imagina se isso começa a se intensificar, começa a ficar mais de uma forma que entra em discussões, realmente complica, né? Aquela que a gente falou esses dias atrás, né? A pequena brecha que pode ser aberta, né? Outro ponto aqui, que é um outro exemplo, na verdade, né? Nas decisões financeiras, imagina começa a ter alguns gastos escondidos, planos individuais, né? Conversas que são evitadas, assim, principalmente na área financeira. A transparência é crucial, né? É necessário saber quanto o casal está gastando, quanto se está investindo, aonde, no que, como, quando, né? Isso porque realmente caminham no mesmo trilho, caminham juntos. Isso faz diferença. A partir do momento que você anda no individual nesse ponto, a confiança se enfraquece demais. E vocês sabem, né? Recuperar, ganhar confiança demora, mas perder confiança é rapidinho, né? Agora, outro exemplo, e quando questões externas, problemas externos entram, né? Algo do trabalho, algo da família, pressões que surgem por aí, né? Em vez de o casal se apoiar um ao outro, se ajudar, um acaba descontando no outro a situação que está passando, porque não vai descontar lá fora, porque vai segurar e vai descontar dentro de casa, mas é difícil, que sentido tem, né? Mas na verdade, assim, é necessário esse apoio também, essa compreensão, e puxar assim, puxa, se um está meio com a cabeça e está um pouco cheia, ajudar, né? O outro ajuda a colocar no lugar, né? A sair desse local que está, a tirar essa pressão, né? A voltar para a essência. Essa compreensão, né? Um ponto, assim, é importante a gente deixar claro que ser uma unidade, né? O casal ser unidade não quer dizer que concorda em tudo, né? Acho que é outra coisa que comentamos, né? Ela é escolher caminhar junto, né? Saber dialogar, saber escolher junto faz toda a diferença, mesmo quando o que? Há as diferenças, até porque, assim, como a gente falou no começo, a unidade é quando os dois decidem caminhar juntos, mesmo que tenham as suas próprias individualidades, né? Então é algo assim, é você conversar sem se humilhar, sem humilhar o outro também, se humilhar, é discordar sem desrespeitar o outro, é corrigir sem expor a outra pessoa, né? Imagina, você precisa realmente proteger, mesmo quando você está ferido, às vezes pode ser difícil, mas assim, faz diferença, até porque o outro vai ver que, poxa, ele está ferido e ainda assim ele está aqui me protegendo. Não, e é uma coisa assim, acho que quando você vai e machuca, usa os pontos fracos do seu cônjuge, né, como arma contra ele mesmo,
Eu falo que isso é uma covardia, porque quando o Mauro me conhece, ele sabe dos meus pontos fortes, também dos meus pontos fracos. Agora imagina ele começar a me humilhar nas minhas fraquezas, sabe, nas deficiências que eu tenho, que só ele sabe, e vice-versa. Então assim, a gente daí acabou virando um duelo, o casamento, né? Eu sei mais coisas de você, então você assim, aí começa a usar aquilo para machucar a pessoa intencionalmente. Isso é muito perigoso, isso acontecer, né? É um perigo. E como a Siliane falou aqui de Eclesiastes, né? Quando Cristo é o terceiro fio, o casal aprende a ceder sem perder a identidade, né? Então assim, realmente é caminhar no mesmo trilho, caminhar junto, né? Sem perder a sua individualidade, mas lembrar, ter direção. Lembrar que vocês não são adversários. Fiquem muito gravem isso na cabeça de vocês. Vocês não são adversários, né? O seu inimigo não é o seu cônjuge, tá? Então para de mirar ele, ter ele como alvo, né? O que é o seu inimigo? É o orgulho, é a falta de diálogo, é a comparação, é a ausência de parceria, que muitas vezes pode estar vindo de você mesmo, que está achando que o problema está no outro. Então a gente tem que ter essa análise e também chamar a responsabilidade para nós, assim, o que eu posso melhorar mais? O que eu posso fazer para tornar mais leve, por exemplo, né? Então enquanto o casal está se degladiando, né, entre si, o problema só está crescendo, não está resolvendo, né? E quando o casal toma a decisão de se unir e focar mirar naquele problema, o que vai acontecer? Ele vai diminuir até desaparecer. Então, o casamento saudável, gente, não é aquele que não tem conflitos, tá? Não existe essa coisa linda, não, né? Vai ter um conflito no casamento, né? Mas é quando se decide enfrentá-los juntos, tá? Dentro desses princípios, né, desses comentários, dessas situações, desses exemplos, né, que a gente trouxe, eu anotei aqui e eu queria compartilhar algo que eu achei muito legal, muito interessante para você aplicar na prática, né, de colocar isso realmente no dia a dia, que assim, vamos chamar de dupla não é duelo. É um desafio, né? É um desafio para o casal. Então, pega, por exemplo, durante 7 dias. 7 dias que você vai praticar de forma intencional essa parceria, essa unidade que você tem com o seu cônjuge, né? E pela decisão que vocês tomaram. Então vamos fazer o seguinte, dia 1, né? Alivie para o seu cônjuge. Pense em uma tarefa que ele faz, que tem que realizar todos os dias e que hoje você possa fazer por ele. Cada um tem as suas atividades, as suas responsabilidades, né? Mas assim, observa qual é uma coisa que às vezes, puxa, ele faz, às vezes ele até não gosta, mas ele faz porque é importante ser feito dentro de casa. E que dá para você fazer, né? Para estar ajudando. E que você possa colaborar nesse dia, né? Veja qual vai ser a reação depois dele. Não vão abusar também, tá? No segundo dia, tomem uma decisão conjunta. Nenhuma decisão importante será tomada individualmente nesse dia. As mais simples, as mais complicadas, mas assim, tomem as decisões todas juntas nesse dia. É um desafio, porque tem coisas que são muito simples, mas só para você ver, estimular essa unidade, né? Terceiro dia, frase proibida: evitem falar palavras como você sempre ou você nunca, coisas assim que realmente podem trazer uma conotação de acusação, de querer machucar, quando você usa essas palavras, você sempre, você nunca, você está dando propriedade para se tornar um vício, um círculo vicioso, né, de não querer mudar, da pessoa, não dá nem a oportunidade da pessoa querer mudar, né, você já está determinando isso para ela. No quarto dia, algo que a gente considera muito importante, né, façam a oração juntos, né, de mãos dadas. Procurem orar todos os dias, caso você já faça, ótimo, mas tenha um momento diferente agora. Dedique um tempo para você e para o seu cônjuge. Orem um pelo outro, juntos, declarando palavras de bênçãos, né, para cada um de vocês dois, para a família de vocês. Quinto dia, elogio em público ou até no privado, né? O público é bem legal também. Reconheçam algo que vocês admiram, que você admira no seu cônjuge.
Fale isso para pessoas próximas, ou às vezes nem tão próximas, mas mostre esse afeto. Mostre isso. Tenho certeza que isso vai fazer uma diferença, né? Ele vai gostar muito, ela vai gostar muito, né? Principalmente as mulheres. Os homens também gostam, viu, mulheres? De receber elogio. 6º dia. Plano em comum. Conversem sobre um sonho ou objetivo do casal, né? Se às vezes você está só... Vamos lá, tá aquela coisa difícil no dia a dia, precisamos fazer isso, precisamos pagar conta, precisamos correr com aquilo, tem a questão das crianças, tem a escola. Parem um tempo nesse dia e discutam sobre o sonho. Parem realmente, puxa, eu tenho o sonho de fazer aquela viagem, eu tenho o sonho de fazer aquilo, eu tenho o sonho de comprar não sei o que, não sei qual é o seu sonho, mas pare agora, converse, discutam, vocês dois, e cheguem numa forma de vocês conseguirem atingir esse sonho, né? 7º, uma pergunta-chave. Antes de reagir nesse dia, sempre pergunte: isso fortalece ou isso enfraquece a nossa unidade? Esse é um grande desafio nesse dia, né, para você observar cada situação que você está passando. E aí, imagina, você chega ao final dos 7 dias depois, pense nas situações que você passou, quantas coisas você viveu, o que você aprendeu. Avalie, né? Avalie sobre isso, porque assim, vocês não são adversários, são aliados, né? São aliados. E quando caminham, né, nessa unidade, o amor amadurece, a casa se fortalece, o casamento se torna um lugar muito mais seguro. E o casamento não é sobre quem vence essa discussão, né, mas sobre quem permanece de mãos dadas no meio da luta. E é interessante, né? Eu quero só trazer algo aqui que eu aprendi, né? Na luta aí de boxe, de ringue aí, a gente sabe quando eles entram no ringue, a luta só acaba, né, quando for nocauteado e tal, mas ou quando o técnico vê que o lutador, né, tá mal, e ele joga o quê? A toalha. Então, assim, na nossa vida a gente tem um técnico que é Jesus. Então, enquanto Jesus não jogar a toalha aí para vocês desistirem do casamento, segurem firmes na mão dele. Reguem um casamento com oração, com disciplina da leitura da palavra. Isso não é baboseira, gente. Isso é muito sério, tá? Porque ele vai estruturar esse casamento, ele vai colocar em ordem, às vezes, a bagunça que tá. Mas ele vai colocar. Então, o nosso técnico Jesus, ele não vai jogar a toalha para um divórcio, mas ele vai estar ali disposto a estar ajudando, a estar andando com vocês, né, sendo esse cordão de 3 dobras que não se arrebenta, né? E assim, depois disso tudo, fazendo o desafio, inclusive os desafios, vai contando pra gente aqui. Sim, nos comentários, né, como que você está se sentindo, que diferença você já fez, o que você já percebeu para você, para o seu cônjuge, né? Coloca aqui nos comentários, tenho certeza que vai ser bem legal. Né, Mauro? Deixa eu falar. Se inscreva aqui, ativa o sininho, tá bom? Amanhã a gente está de volta aí com mais um tema bem interessante que vai edificar você e seu casamento, tá bom? É isso. Tchau, gente.